propósito. E esse aqui, janeiro, esse mês de janeiro, é um mês para ministrar vocês, para preparar a mente de vocês para esse propósito. É por isso que a gente está falando, desde o começo, estamos falando de Jó, e Deus trouxe essa palavra, quebrando o cativeiro. Talvez porque muitas pessoas aqui no nosso meio se identificam com essa forma que Jó viveu, né? De cativeiro. Nós, às vezes, nos sentimos áreas da nossa vida presa. E às vezes parece realmente um cativeiro. Parece que alguém sequestrou os nossos bens, ou sequestrou os nossos sonhos e colocou num lugar, trancou e disse: aqui você não vai ter mais acesso. É a impressão que a gente às vezes tem, por não conseguir resolver as coisas, ver Deus agir sobre as coisas. A gente se sente preso muitas vezes, ou quando não sentimos preso, as coisas presas. E nós vimos na vida de Jó, né? E Deus já trouxe a visão de Jó para entendermos que não é ideia de Deus prender bênção de ninguém, prender sonhos de ninguém, prender felicidade e cura, prender nada que Ele já liberou para vivermos como bênção na nossa vida. A ideia que veio, como nós lemos no primeiro dia da ministração, a ideia veio de Satanás, veio do diabo diante de Deus para desafiar Jó. E ele foi colocando cada área da vida de Jó dentro de um cativeiro. Ele foi aprisionando, foi tocando na vida financeira primeiro, foi tocando na vida familiar dos filhos, foi tocando na vida sentimental, e depois ele foi tocando em outras áreas, até tocar na sua saúde, e os seus amigos começaram até mesmo a questionar a fé de Jó. Então é um processo, mas nós vimos que Deus não tem interesse no nosso sofrimento. Deus não causa sofrimento para ninguém. Ele permite coisas, mas por causa que nós também nos permitiu decidir. Ele não nos criou um robô para Ele dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Então Ele nos deu a decisão, nos deu a liberdade de decidir. Então Ele também permitiu você tomar a decisão, assim como Ele permite muitas coisas acontecer na sua vida por decisão sua. Ou por, como eu falei, na própria administração. Há coisas que acontecem por calamidades, há coisas que acontecem pelo acaso, e há coisas que acontecem por forças espirituais que vêm mesmo interagir, porque o propósito não é de Deus de destruir e causar sofrimento. Mas o propósito de Deus é salvar, é trazer vida, é trazer cura, é trazer respostas para a sua vida. Mas há uma batalha espiritual. Aí no segundo domingo nós falamos sobre batalha espiritual. Nós falamos como o inimigo se organizou e veio para batalhar, e ali, devido à batalha, fragilizou a vida de Jó. No segundo domingo nós falamos sobre a vida emocional, a fragilidade emocional diante da batalha. Nós temos que ficar atentos, não é vocês ou não, eu ou qualquer outra pessoa, se não estivermos atentos como estamos reagindo. Por isso que Deus falou: cuidado com as portas da sua alma. O que é as portas da alma mesmo, pastor? É o que mesmo? É o pensamento. As portas das almas é os sentimentos, as emoções e o desejo, a vontade que se forma depois do que entra no pensamento. Gera um sentido, o pensamento, não os sentimentos, e gera uma vontade. E essa vontade é a mais delicada e determinante na sua vida, porque ela vai gerar uma decisão. E quando se gera uma decisão, vai começar a dar direção. E a decisão vem manifestada em atitudes. E a principal atitude que a gente tem quando a vontade se manifesta é o falar, primeira coisa. Geralmente a gente fala sobre aquilo. A gente sente desejo e fala: eu quero comer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer, eu vou me vingar, ou eu vou abençoar. A decisão é tomada primeiro no que é espiritual, é lá dentro da sua alma, para que depois se torne físico. Então a porta das almas tem que tomar cuidado. E quando se trata de sentimento, Jó tinha fé, e a mente dele estava cheia da palavra de Deus, então ele confiava em Deus, mas começou a acontecer coisas na vida dele que ele não encontrou respostas, e Deus ficou em silêncio, porque Deus tinha um propósito maior naquele momento na vida de Jó. Ele não estava testando Jó, ele estava provando para Satanás de que Jó era fiel. Tanto que ele deixou Jó continuar com o seu alinhamento com ele, em fazer as suas decisões. E o inimigo tentou a Jó. Então, quem tentou a Jó foi Satanás, não foi Deus. E
ele lutou, ele fez de tudo que ele pôde para desequilibrar Jó. E nós vimos domingo passado o que aconteceu. Conseguiu, porque foi demais. Quando perdeu o dinheiro, mexeu um pouco, mas quando começou a perder a saúde, e os amigos começaram a vir e ter que explicar, sem dinheiro e agora com a saúde destruída também. E aí ele começou a balançar as suas emoções, os conflitos da sua alma, porque os pensamentos começaram a questionar a Deus. E quando começa a entrar pensamento de questionamento, isso é sinal de dúvida, não é sinal de fé. Você começa a ter dúvidas sobre o que Deus é, ou se Ele está com você. E aí Jó começou a entrar no conflito emocional. É o que nós explicamos no domingo passado, dizendo sobre essa questão. E o conflito foi tão grande que ele quase Deus vem e resolve o problema dele, tira ele da terra. Mas Deus falou que ele não ia morrer. Mas Deus desceu na terra e perguntou para ele só algumas coisinhas para ele. E uma delas era o quê? Jó, onde você estava quando eu criei a terra? E mostrou para ele, ele teve uma visão. Deus levou ele a ver o céu, a ver as estrelas, a ver o universo e ver a terra. Ele disse, então diz para mim qual é a medida da terra. Qual é a medida que a terra tem? O que sustenta ela? O que sustenta as estrelas? Aí Jó ficou vendo toda aquela maravilha. Eu acho que Deus levou ele em visão para o universo. E ele viu as coisas grandezas de Deus. E ele ficou impressionado com o tamanho do poder de Deus que equilibra todo o universo. E aí ele disse, Senhor, me perdoe. Eu não estava sabendo o que ele estava falando. Por isso que falei essas coisas. Porque ele começou a questionar Deus. Deus, eu quero que você venha aqui. Você tem que me dar uma satisfação e explicar o meu problema. Porque eu sou justo, eu sou honesto. Eu continuo crendo em você, fazendo as coisas. Por que a minha vida está desse jeito? A percepção de Jó estava apenas ali, na condição humana, nos problemas humanos. Mas Deus tinha um propósito maior, que estava lá na área espiritual, na batalha espiritual. E é lá que ele precisava entender para poder responder, Deus responder o que ele precisava. Mas ele não conseguiu entender as questões, a percepção espiritual. A percepção é entender que Deus permitiu o inimigo vir para fazer o que tinha que fazer. Se ele tivesse tido um discernimento espiritual, ele não caía nas jogadas do diabo. Ele ia usar dizer, Deus sabe, porque ele te viu no céu e permitiu, você pediu para ele que me testasse. E agora você não vai ter poder sobre mim. Mas como ele não teve a percepção espiritual, discernimento para entender as coisas espirituais, ele entrou em questionamento com Deus. E começou a questionar, a dizer para Deus, você me abandonou, você tem que vir aqui para me dar uma explicação. E a gente tem que tomar cuidado, isso é conflito da alma. Ficar querendo explicações sobre a coisa, somos pequenos demais. Somos pequenos demais e somos pó. Mas Deus é Deus e Ele não muda porque você acha ou deixa de achar. Deus não muda por causa dos seus conceitos, do que você acha das coisas ou dele. Ele permanece Deus e você vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que nos despertou é que a batalha é espiritual e você tem que ficar atento com as suas emoções, porque geram conflitos. Quando a gente não está conseguindo se fortalecer espiritualmente e entender, a ter discernimento do Espírito, das coisas que estão acontecendo, porque o Espírito fala, como nós nos posicionarmos diante das coisas. E hoje nós temos o Espírito de sabedoria de Deus para nos dar discernimento das questões espirituais também. Porque às vezes você ora por uma coisa física e Deus fala, continue orando, porque isso vai passar, isso eu vou arrancar, ou isso é espírito perturbador que está tocando na sua vida e ele vai sair do seu caminho. E você permanece na oração e vence. Quando você tem uma percepção espiritual pelo Espírito Santo das coisas, você tem uma vantagem sobre o inimigo. Mas Jó não teve a percepção do que estava acontecendo no mundo espiritual. E Deus se calou porque Satanás queria testar e Deus permitiu. Então Deus ia mudar a palavra dele para Satanás. Deus falou, pode ir lá, Satanás. Se ele falar, não, Jó, vou te contar um segredo, aí Satanás ia dizer, você falou para ele, eu ia tentar ele, você já falou tudo para ele. Então ele tinha que suportar fielmente, porque o grande desafio de Satanás era dizer se ele era fiel ou infiel a Deus.
E Deus disse: ele é fiel. Pode ser que ele sofra, pode ser que ele chore, pode ser que ele sinta dor, mas ele é fiel e vai permanecer fiel. Então ele não foi infiel a Deus, mas ele, num momento, começou a questionar a Deus, porque teve medo de uma certa forma, ele teve dúvida sobre as questões que estavam acontecendo na vida dele. E não dúvida de que Deus existia, mas dúvida do porquê que as coisas estavam acontecendo. Então ele queria explicação, e o erro é questionar Deus. Quando Deus falou para Noé, Noé vai construir a arca, todo mundo deu risada. Como pode, imagina um verão desse, seca, em lugares secos, num deserto, e alguém dizer para você: constrói um barco aí. Por quê? Não, porque vai chover daqui a alguns anos. E vai encher tanto esse lugar que se você não tiver um barco, você vai morrer afogado. É absurdo. E Deus falou para Noé: começa a construir a arca. E Noé pegou madeira por madeira e começou a bater, sem questionar a Deus. Por isso que Noé é outra pessoa que tem na Bíblia escrita a história dele como exemplo de fé. Porque da boca dele não saiu questionamento sobre todas as coisas. E quando Deus disse: eu vou destruir o mundo, Deus não revelou para Noé de que a família dele estaria inclusa na salvação dentro da arca. Deus só falou que ia destruir o mundo e constrói uma arca. E mesmo assim ele não questionou. Mas eu tenho certeza que na cabeça de Noé ficam os pensamentos: e meu filho, e os meus netos, será que vão todos morrer? Será que eu vou morrer? Mas ele não teve medo dessas coisas, permaneceu firme, dizendo: Deus sabe o que faz. Ele falou que vai destruir, e eu tenho que construir a arca, eu vou construir. A atitude de fé, Senhor, não entra em questionamento com Deus, ele vai em direção à palavra de Deus e confirma aquilo que Deus diz ao seu espírito e ao seu coração. Ele disse que eu posso, então eu posso. Jesus disse: tudo que pedido pelo homem, eu vos farei. Creiam que já recebesse e vocês terão. Então tem várias passagens bíblicas que afirmam a sua fé. Você só precisa aumentar a sua convicção. O problema desses conflitos emocionais é que cada vez que você entra, aumenta o seu conflito, diminui a força da sua fé. A sua fé começa a ficar questionada. Será que eu estou fazendo certo? Será que está valendo a pena eu ir na igreja? Será que está a pena as minhas orações, valendo a pena as minhas orações de manhã? Será que está valendo? Começa o conflito emocional, começa a pôr em questão a sua fé. E aí começa o grande erro da sua vida. Porque a sua fé é a única arma espiritual, sua fé na palavra de Deus é a arma mais poderosa que você tem ao seu favor para destruir todas as obras do diabo, todas as organizações, quebrar todo o cativeiro, tudo que está preso, que às vezes seja físico ou espiritual, está ali sendo segurado por espíritos malignos ou espíritos humanos, ali sendo interferido. A fé é a única que pode destruir as fortalezas do diabo e poder liberar aquilo que é seu, e você viver as bênçãos espirituais e as bênçãos naturais dessa terra. Amém? Então preste bem atenção como você está agindo diante do momento de pressão da vida, das coisas da vida. Amém? E hoje eu vou falar que já você entendeu que muitas batalhas da nossa vida não é só física, é uma questão espiritual, e que os conflitos afetam a sua fé. Você tem que prestar atenção e parar de questionar Deus e fazer o que tem que ser feito, e você vai ter resposta de Deus, porque a Bíblia diz que no final de Jó, capítulo 1, 40, ele disse que no final do capítulo de Jó, Deus deu em dobro tudo o que Jó já tinha, tudo o que ele tinha perdido, Deus deu em dobro e curou a doença dele. Então vale a pena confiar em Deus, vale a pena administrar os nossos conflitos emocionais e direcionar, canalizar para a nossa fé. Quando está dizendo não dentro de nós, nós está na palavra de Deus diz sim. A palavra de Deus diz que eu posso. A palavra de Deus diz que Ele está comigo, Emmanuel. Então eu vou seguir, eu vou batalhar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Minhas orações, meu jejum, meus propósitos, minha oferta, seja o que for, o Espírito estimular dentro do seu coração como um estímulo de fé. Você tem que agir para que você vença os conflitos e a sua fé não morra. Porque se sua fé estiver morta, ela não serve para nada. Para nada.
Porque para até mesmo viver com Deus precisa crer que Ele existe. É uma questão de fé. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar finalizando no lugar. Mas abra em Efésios 4:8. Vou tentar ser breve. Nós vamos falar sobre o domínio agora da igreja e sobre os cativeiros. O domínio de Jesus e da sua igreja sobre os cativeiros, do pecado e dos espíritos malignos. E nós temos que tratar agora hoje é sobre o seu posicionamento espiritual, e domingo que vem também. É o posicionamento espiritual, o seu posicionamento. Então, eu sei que Satanás luta para destruir a minha vida, paralelamente a muitos espíritos humanos, e eu sei que eu tenho conflitos no meio dessas buscas de soluções de Deus. Exercitar a minha fé. Eu vou encontrar muitas coisas que vão vir combater a minha fé. Então eu tenho que administrar dentro dos meus pensamentos para produzir mais fé do que questionamento a Deus. Então eu tenho que ter um posicionamento. E o posicionamento que você tem que ter na palavra é o posicionamento que Jesus espera que você tenha, porque Ele deu a você essa autoridade, esse posicionamento. Então vamos ver o que diz em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Por isso foi dito, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus levou cativo o cativeiro. E isso quer dizer que os domínios da escuridão que estava sobre você foram sujeitados a Ele, ao nome de Jesus. Ele morreu e ressuscitou na cruz, e quando Ele ressuscitou, Ele disse: a partir de hoje, quem crer e confessar o meu nome, eu porei o meu Espírito dentro dele. Então a escuridão que nos cegava por não ter entendimento daquilo que era da palavra de Deus, do que era agora para viver pela fé em Cristo Jesus, foi tirado a escuridão de dentro de nós. O pecado nos conduzia a uma vida de escuridão, e o inimigo fazia uso esse ato de pecado, essa perca de autoridade, porque quando um homem resolveu viver longe de Deus, ele abandonou a sua autoridade, ele abriu mão. Tanto que quando dizia que Satanás foi lá no encontro com Deus para desafiar Jó, ele disse: eu passeava sobre a terra. Como a gente vai traduzir no grego, e alguns irmãos traduzem, eles dizem que passear na terra é porque ele estava vendo o seu domínio, vendo aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu tenho domínio. E ele estava vendo, conferindo que ele tinha controle. E uma das coisas que Satanás começou a ter influência e controle era sobre a vida do ser humano. Porque todos pecaram em Adão, a Bíblia diz. Estavam separados de Deus. Então estavam em trevas. Então estavam em cativeiro, estavam presos em um lugar espiritual de trevas, de escuridão, onde não se tinha esperança, não tinha conhecimento de Deus, nem da palavra de Deus. Então quando é revelada a verdade, é por isso que Jesus diz: a verdade vos libertará, Jesus diz. Porque a verdade é luz, é conhecimento que é revelado. E Jesus trouxe a luz. E quando diz que Ele levou cativo o cativeiro, é porque Ele te transportou de um lugar para outro. Um lugar de trevas que tinha domínio sobre você, Ele te tirou de lá para ter poder, autoridade sobre aquele lugar que você era dominado. E muitas coisas da nossa vida estão na escuridão. Nós não vivemos porque estão lá escondidos, como diz Isaías 45. As riquezas encobertas e tesouros escondidos. E você não consegue enxergar, ter uma percepção daquilo. Por que aquilo está daquele jeito? Porque a sua percepção é carnal e não espiritual. E as coisas de Deus se discernem primeiro pelo que é espiritual, para você entender o que fazer e como tirar aquilo que está paralisado, ou aquilo que era para você viver e você não viveu. Ele gera dentro de nós visões do Espírito Santo. Eu já provei isso para vocês, que nós tivemos alguma experiência, ministração sobre trazer o invisível à existência. Aí o encontro da palavra de Deus com o Espírito Santo dentro de nós gera a certeza daquilo que Ele quer fazer, a visão Ele traz para nós. E quando Ele traz a visão, Ele traz uma convicção dentro de nós maior, porque a palavra estava naquele lugar. E aí você consegue manifestar as coisas que estavam escondidas e encobertas, porque você começa a ter visão espiritual, porque a sua posição
é na posição que Deus espera encontrar você, a posição certa, em Cristo Jesus, assentado com Cristo, é na luz de Cristo. Deus te aceitou na luz e você fica achando que está em trevas, porque não enxerga as coisas de Deus, não enxerga as possibilidades que Deus está propondo para você, para resolver, para trazer as coisas às suas mãos, à sua existência, para você resolver, para você conquistar. Deus já liberou em Cristo Jesus todas as bênçãos espirituais. Então, quando ele diz que levou o cativo o cativeiro, é que ele subjugou as forças de Satanás que prendia a sua vida, que tentava contra a sua vida, para impedir a sua saúde, a sua prosperidade financeira, os seus filhos serem salvos, a sua vida sentimental prosperar. Satanás, ele faz uso de meios para destruir o ser humano e as pessoas. E você precisa entender que, primeiramente, para entrarmos num processo de liberações de conquista, que a nossa batalha ela é espiritual. Então a nossa percepção primeiro não pode ser baseada no que é humano, mas no que é espiritual primeiro. Então comece a se encher do Espírito Santo, buscando a palavra dele. Por isso que o Senhor disse, esse propósito é diferente. Vocês não vão estar em cima da oferta, mas em cima do jejum como oferta. Porque é para preparar o teu espírito para discernir coisas espirituais que Deus quer que você conheça e saiba para lidar com seus problemas. Assim como a irmã teve sonhos, o Espírito Santo pode falar com você de sonhos, pode revelar como você deve tratar certas coisas, certos assuntos na sua vida. Amém? A nossa batalha é espiritual. Então, levar cativo o cativeiro é onde Satanás prendeu, ele quebrou ali à frente da cela, tirou a chave e disse: Satanás, você perdeu a batalha. Então, meus filhos terão todo o poder, em qualquer cativeiro que você colocar alguma coisa que é deles, eles terão todo o poder em meu nome de ir lá destruir todo o ferrolho de ferro e tirar tudo aquilo que está preso e trazer à existência tudo que os meus filhos abençoar em meu nome. Eu estou abençoando tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, e isso tem que ter uma convicção de fé, a convicção certa da fé. Você foi posicionado por Cristo em um lugar celestial e foi na luz e não nas trevas. Então não fique conformado com a sua perda, não fique conformado com aquilo que você está vendo que não está funcionando, que você ainda não adquiriu. Comece a ter visão espiritual em Deus, que Deus ele já liberou as bênçãos, e se Deus não quer que eu viva uma vida maldita, então comece a viver a bênção, comece a ministrar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Comece a tomar uma nova posição. A sua posição é fé em Cristo Jesus, a primeira coisa. Conhecimento da palavra de Deus, para poder exercitar o seu direito, a sua autoridade espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, levar cativo é quebrar o domínio de alguém que tinha poder para preso, aprisionar na escuridão, no pecado. O cativeiro do pecado é o domínio do pecado, o cativeiro de demônios é a possessão, é o domínio de demônios sobre a vida de uma pessoa. Em Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e por meio dele que nossos pecados são perdoados. Porque Jesus morreu na cruz, você recebeu o perdão dos pecados, e quando ele ressuscitou, ele te transportou de um lugar de trevas, onde o demônio tinha poder sobre a sua vida, para um lugar de luz, onde o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Você tem autoridade para ordenar a sua bênção. Você tem que entender que em Jesus houve uma mudança de posição. Você saiu de um lugar para outro. É isso que ele está dizendo em Colossenses 1,13. Ele te transportou para a sua maravilhosa luz. Foi aonde Deus te transportou. Então creia nessa palavra, em nome de Jesus. Abre em Efésios 1,18 e você vai ver também que Jesus sujeitou todos esses domínios de autoridades naturais e espirituais debaixo do seu poder. Essa palavra vai confirmar o que estou dizendo. E também
deu esse poder à sua igreja, que é você. Você é a igreja da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 18. Está dizendo: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, e também para que saibam quais são as maravilhosas bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. Ele está dizendo: o mesmo poder que ressuscitou o corpo de Cristo é o mesmo poder que opera em nós, o Espírito Santo, capaz de ressuscitar o corpo ainda morto. É o mesmo poder que operou esse milagre, é capaz de operar maravilhas hoje também na sua vida. Então, por favor, liga para mim. Amém? Glória a Deus. Versículo 19, vamos continuar lendo. O mesmo poder que age em nós, em Efésios 1, 20 agora, que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos. Repete comigo: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título acima de todos, os títulos das autoridades que existem nesse mundo e que há de vir. Amém. O versículo 22 ele diz, quer dizer, ele assentou-se acima. Não há autoridade na terra e não há autoridade nos céus nem abaixo que possa contra o poder do nome de Jesus. Jesus foi eleito soberano e o nome dele foi dado poder para que sobre o nome dele todas as coisas sejam sujeitas. Quer dizer que esse nome ele deu a você. Ele disse: eu estou dando meu nome a você. Em meu nome vocês repreenderão demônios. Em meu nome vocês curarão doentes. Em meu nome vocês vão fazer proezas. Vocês vão operar maravilhas. Vocês vão ver o poder de Deus destruindo as obras do diabo. É esse poder. Ele sujeitou todas as coisas. O mesmo poder que ressuscitou ele é o mesmo que opera em você. Ele diz: eu coloquei dentro de vocês o Espírito Santo para operar esse poder. Você tem que crer e entender que a sua posição, quando você crer que Jesus é o único Salvador da sua vida, Ele te colocou numa posição de luz, de domínio sobre as trevas. Então tudo que venha para te destruir está sujeito ao poder que opera em você, que Ele colocou. E é através do seu nome. Você tem poder de Deus para resolver os seus problemas. Você só precisa aprender a usar isso. Só precisa aprender a exercitar esta fé da forma que o Espírito está esperando você agir, para poder resolver essas coisas, para poder operar maravilhas sobre essas coisas. Jesus sujeitou toda a autoridade debaixo da autoridade dele. E a Bíblia diz que ele deu a sua igreja. É onde vamos ler no 22. Deus colocou todas as coisas. Em Efésios, no capítulo 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo, repete comigo, e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. E a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então Ele te transportou para a luz e Ele te deu uma autoridade, porque Ele colocou um poder dentro daqueles que creem em Jesus, que é o poder que ressuscitou o corpo dele. É o poder do Espírito de Deus. E esse Espírito habita em você e está com você. Mas Ele não quer só estar com você, Ele quer estar em você, dentro dos seus sentimentos,
dentro da sua alma, ajudando você a discernir como lidar com cada pensamento, lidar com cada sentimento e com cada vontade, para produzir aquilo que Deus quer que exista ao seu favor, ou aquilo que o seu coração deseja também, que Deus já liberou, já aprovou ao seu favor. Então saiba, mudança de pensamento. Não é assim não, é a vida, é a vontade de Deus. Conversa de cativo. Para mim isso é conversa de mente cativa. Não, Deus está me provando, Deus está me levando para o deserto. É assim mesmo. A vida é cheia de tribulação, mas não quer dizer que Deus queria que fosse assim não. Isso só aconteceu porque Adão tomou uma decisão errada. Ele começou a fazer as coisas contrárias a Deus e eu disse, bom, sai do paraíso, que eu acho que era parte do céu, e agora você vai viver num mundinho que você não vai gostar nada. Por isso que o homem sofre, por isso que somos sujeitos a tantos problemas. Mas não era a vontade de Deus, mas Deus teve que puni-los, porque eles tentaram ser Deus como Satanás tentou. Adão e Eva tentou ser Deus, porque a sedução de Satanás é porque ele não quer que vocês saibam o que ele sabe e ser como ele é. Então, quando eles comeram do fruto, uma simbologia para dizer que eles obedeceram, quiseram ser como Deus. E por isso Deus o lançou para longe, para não ter que destruí-los. Então vivemos uma sequência de consequências das decisões humanas, até os dias de hoje, desde Adão para cá. E os homens até hoje continuam semeando maldade, egoísmo, ambição, e destruindo a terra, e destruindo o seu próprio ser humano, o seu próximo. Eu estava conversando essa semana com a minha esposa, eu acho um absurdo como que um homem pode ser contratado para matar outro. E a pessoa, uma foi presa essa semana, 30 mortes que ele tinha porque era contratado. E para ele aquilo era uma profissão. É uma profissão, ganho meu dinheiro, meu pão, meu ganha-pão é assim, é barra e eu mato. Mas que absurdo, como? Que uma pessoa pode ver isso como normal. Ser humano Deus compara como a mais preciosa joia do mundo, mas vale mais que o mundo inteiro. Deus ama o ser humano, quer tanto bem, e a pessoa desejar a morte de tantas pessoas sem se importar com elas. Isso é uma perda, por isso que eu digo, é o homem, pelas suas ganâncias, pelos seus interesses e pelas forças demoníacas que operam juntamente com o espírito humano nesta terra, é que nós sofremos muitas consequências. Muitos têm pouco e outros muito. Muitos sofrem doenças por consequência de atitudes, de ganância, de omissão dos homens. Então nós temos que entender que Deus quer que a gente esteja numa posição, e essa posição é na luz da palavra de Deus. Essa é a luz que ilumina, lâmpada para os meus pés, Davi diz, é a tua palavra, Senhor. Então a sua mente está iluminada, você está na luz com Cristo, então tem que estar iluminada. E se a sua mente, os seus sentimentos estão iluminados, é porque a palavra de Deus tem que estar aí dentro. Você está lendo, orando, declarando, confessando a sua fé diariamente. Então a luz está brilhando. Então não vai haver espaço para decisões erradas. Porque o poder que foi colocado dentro de você, o Espírito Santo vai te ajudar a tomar a decisão certa e proferir as palavras certas para trazer as coisas da existência, o que ainda não se viu. Então se posicione. Eu estou em Cristo na luz. Eu sou da luz, não das trevas. Então os meus pensamentos não podem ser pensamentos de cativo. Eu estava preso na escuridão, Jesus levou esse cativeiro e deu a chave a todo que crê no seu nome. Eu fui tirado dessas trevas para a luz. Então eu posso ordenar a bênção sobre a minha vida. Eu posso crer em Jesus, no nome poderoso dele, ordenar a bênção, ordenar a cura das doenças, a libertação das coisas que estão presas. Eu tenho essa autoridade, porque ele diz que o poder que opera em mim me deu essa condição, essa capacidade de viver as coisas que ainda estão retidas, escondidas, e às vezes até não revelar para o seu coração, mas que Deus já liberou o seu favor. A autoridade. Você foi posto numa função de luz para exercer a autoridade espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos só ler Romanos 5,19. Tem ainda um tempo. Romanos 5,19.
Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Com a obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, versículo 20, porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21, para que assim como pelo pecado veio a reinar a morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo. Então, onde abundou o pecado, domínio. As pessoas falam, Satanás é rei, tem reino. Ele não tem reino. Ele não é rei, mas ele tem domínio. E o pecado é a única referência à Bíblia que diz que o pecado reinou sobre a vida dos homens. Quer dizer que ele teve controle sobre sentimentos, sobre decisões na vida do homem. O desejo de se afastar de Deus dominou a vida do homem. Mas aqui ele está dizendo, aonde o pecado andou, onde ele teve maior domínio, o Espírito de Deus veio revelado pela graça de Cristo e te libertou desse domínio. Então você pode entender que você é perdoado por Deus, que você está diante de Deus na posição certa, santificado, perdoado por Deus e constituído, justificado. Você não deve nada a Satanás, nem aos homens malfeitores. Você está plenamente agradando a Deus na posição que Deus espera que você esteja quando você está em Cristo Jesus, quando você está guardando a sua palavra. Então o pecado não mudou e você tem condição agora de ter domínio sobre o pecado. Aquilo que te controlava, que não te deixava agir corretamente, agradar a Deus, você tem hoje o Espírito de Deus que te dá domínio próprio para sujeitar os seus desejos à vontade de Deus. Você pode, é só você começar a orar e pedir ao Espírito Santo e encher a sua palavra de fé e dizer a respeito daquilo, eu posso. Você não nasceu comigo. Seja o que for, a bebida, o cigarro, seja demônios que têm perturbado o seu sono, seja a doença, seja o que for, você não nasceu em mim, você veio sobre mim. É domínios que vêm sendo colocados sobre nós, forças que não deixam de ser espirituais como a doença. Às vezes a pessoa olha no aspecto físico, mas você vai olhar, é célula, destruindo o cérebro, é vírus, são formas viventes invisíveis que interagem no corpo. Estou errado, não? É invisível, então é espiritual. Tudo existiu primeiro no que é espiritual, para depois existir no que é físico. Tudo foi criado primeiro pela palavra de Deus. A palavra é invisível, porque primeiro ela é gerada no que é invisível dentro, para depois se manifestar. Então fique atento, porque às vezes o seu problema é muito mais simples de resolver do que você imagina. Só basta você entender a autoridade que você tem através da sua fé em Cristo Jesus e o seu posicionamento certo. O seu posicionamento certo não é um pé nas trevas de uma luz, é um pé na luz, é na presença de Deus, é compromissado, tem uma aliança com Deus, tem uma aliança com a palavra de Deus, é na presença de Deus, é conservando os seus pensamentos de uma forma boa, uma forma agradável a Deus, é andando de fé em fé, exercitando sempre a sua fé. Seja através da oração, seja através do jejum, seja através do louvor, seja da forma que for, mas sempre se mantendo em comunhão com Deus nos momentos da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então ele sujeitou o domínio do pecado também para você. Ele disse, fica tranquilo, você vai ter domínio. Se é o pecado que está te vencendo e te conduzindo para a destruição, você já venceu. Então você está na luz. Agora eu vou falar na última posição, que é fundamental para você entender a autoridade que você tem em Cristo Jesus. João 1:11 diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Diga comigo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os pais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Dá para entender? Receberam autoridade, e a sua vontade não vai depender dos homens, não vai depender dos desejos carnais desse mundo, dos pensamentos limitados desse mundo. Os seus desejos, as suas vontades vai estar sendo guiada por uma vontade soberana do Espírito de Deus, guiando a sua vida naquilo que Deus quer que você conquiste, que você viva como bênção na sua vida, na vida espiritual, na vida física. Então ele diz, que a palavra de Deus diz em João, que aqueles que o receberam, foi lhe dado autoridade espiritual. Para finalizar, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16. O Espírito, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, quer dizer, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é de certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então a palavra é bem clara. Você não recebeu Espírito de Deus, o Espírito de vida, para ser escravo. Deus te construiu o ser humano para ser destruído. Isso não é obra de Deus, é obra de homens, é obra de espíritos malignos humanos e obras de Satanás atrás disso também. Ele te fez e te constituiu filho quando você creu em Jesus. E quando Ele te fez filho, Ele te criou como Ele te constituiu filho. Ele disse por adoção, não apenas como filho, mas por adoção. Essa palavra é importante, a qual podemos chamar Deus Abba Pai. Abba Pai é Deus meu Pai, Pai meu, coisa assim. Do jeito que você quiser, papai, como eu chamo. Mas meu Deus, meu Pai, o Senhor é a minha fonte. Você recebeu a autoridade e foi instituído, colocado na posição de filho de Deus. E porque você foi posto como filho de Deus, então, como todo filho, você tem autoridade. Você tem direito às suas heranças. E Deus quer que você viva. Deus quer que você receba as coisas que Ele preparou para você. Então comece a entender: se eu sou filho, eu posso exercer a minha autoridade espiritual. Então vou começar a orar pelos meus problemas. Vou começar a determinar na minha boca as minhas bênçãos sobre aquilo que eu estou esperando acontecer. Confessar a palavra sobre os problemas é uma arma poderosa em declarar sobre ela a palavra de Deus, sobre as coisas que você espera que aconteça. Então você começar a agir de uma forma como filho, não como um escravo perdedor. Sempre foi assim a minha vida. Acho que o ser humano só tem no mundo para sofrer mesmo. Isso faz parte, é sofrimento, é prova de Deus. Acho que eu tinha que passar por isso. Acho que Deus queria que você vivesse desse jeito. Você acha que Deus queria que você sofresse tanto? Que você deixasse de viver tantas bênçãos na sua vida? Ser feliz, ficar contente, ter conquistas? Lógico que não. Deus quer que você vença, que você mude a sua sorte. Então comece a exercitar a autoridade de filho. Repreenda todo o cativeiro. Começa a orar e dizer: Deus, libera esta unção e vai tirando esses demônios, essas forças, esses homens, esses espíritos humanos que ficam retendo, impedindo essas coisas chegarem até a mim. Eu, em nome de Jesus, declaro: Jesus já levou o cativo no cativeiro. Ele sujeitou a autoridade em nome dele, esses poderes. Então esses poderes não podem continuar mais na minha vida. Então que seja liberado o meu emprego, que seja liberado os meus negócios, que seja liberado a minha aposentadoria. Eu não preciso mais, mas seja liberado. E Deus começa a liberar.
Talvez a diferença, eu repito de novo, entre eu e vocês e algumas outras pessoas é a convicção de fé. Vocês talvez não percebem, mas a minha vida eu procuro produzir fé dentro de mim. E é ouvindo a palavra, é louvor, é na presença de Deus. É questão de 24 horas de trabalho também. Eu tenho tempo para trabalhar, mas procuro também dar prioridade a Deus. Ah, não tenho tempo, eu entro às 8, saio às 7h30. E não dá tempo. Você faz na meia-noite às 6. Eu tenho tempo, sim, o pessoal dorme demais. Na verdade, o ser humano dorme 80% da vida dele é dormindo. Ah, então não pode acordar uma horinha mais cedo. Eu, às vezes, quando minhas orações que eu mais recebo resposta de Deus, eu acordo 5 horas da manhã e oro até a hora que eu sair. E a oração e a adoração, não é só orar, louvando, orando pelas coisas, pelas pessoas, e é uma presença maravilhosa. Acordo cedo, amanhã 8 horas tem um compromisso, tem uma reunião, tem uma pessoa que está me esperando, aí eu tenho minha correria no dia a dia, é corrida às vezes, mas eu encontro tempo, porque se a gente quer, a gente encontra tempo. E quem não quer, dá desculpa para Deus. Não, Deus, na verdade, Deus não acaba, continua a sua vidinha, a escuridão. Deixando o diabo te roubar. Eu te dei a autoridade. Eu te dei o meu espírito para operar na vida. E você fica dormindo, assistindo televisão, perdendo o seu tempo com coisas que não te levam a nada. Você não tem que assistir nem dormir. Você tem que saber o tempo e separar o tempo que é de Deus também. Tem que fazer parte da sua vida. O tempo de Deus. Para se alimentar. Então, talvez a minha diferença veja com você está na convicção. E se eu tenho mais convicção, é porque eu busco mais a presença desse poder. Que Jesus disse que ressuscitou o corpo dele. E você precisa buscar esse poder. Encher o teu espírito. É um pouquinho. Ora meia hora antes de trabalhar. Ora antes. Bem antes. Ora meia hora antes de dormir, sei lá. Não é questão de tempo, mas você para o tempo. E começa a pedir, Senhor, me fortalece, me ajude, me dê fé, tira esse medo, tira essa angústia, tira esse mau pensamento, tira essa preocupação, e em nome de Jesus, aí você entra com a palavra de fé. Mas para você entrar com a palavra de fé, você tem que ler a Bíblia. As pessoas querem ter palavra de fé sem entender o que Deus liberou através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então você é filho de Deus. Amém? Romanos 8,19 diz: porque toda a criação aguarda ardentemente a expectativa e a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vontade, à vaidade, não por sua vontade, Romanos 8,19, mas por causa daqueles que sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro, da corrupção. O mundo estava precisando de pessoas como você, posicionados na luz de Cristo, mas também libertados do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, o poder que Jesus liberou é o poder que Ele revelou na sua graça, o poder da redenção. Eu vou ficar até aqui só, sobre a posição dos filhos. Você é herdeiro. Eu não sabia herdeiro. Irmão, se fosse filho do Espírito Santo, e o cara falasse, morreu, é triste. Aí o cara te deixou uma herança. Ele te deixou algo grande para você usufruir e administrar. E aí você vai dizer assim, eu não me importo com isso, eu não quero essas riquezas. Você não quer exercer a sua autoridade, a sua direito. Alguém, você tomaria essa decisão? Se tivesse oportunidade de ter uma vida bem sucedida, abençoada, porque o seu pai deixou uma herança para você, você negaria isso? Diria, não preciso dessas coisas, eu vou viver minha vida do jeito que eu gosto, sem nada, né? Sofrendo, sem a minha ter dificuldade. Não, você tomaria uma coisa. Sou herdeiro de alguém que deixou algo. E Jesus disse, e você é herdeiro de algo que eu deixei. E o meu espírito está cheio de poder, que opera maravilhas nesse mundo, que cura doenças, que muda a sorte do homem, que transforma a vida dos homens e que libera as bênçãos espirituais sobre todas as coisas. Em meu nome, podem pedir o que quiser, eu vos darei. Se você crê que já recebeu, você vai ter. É a palavra de Jesus. Vocês
O Novo Testamento está cheio de palavras de fé. Então você não vai deixar de exercer o seu direito. O seu direito representa a sua autoridade. Jesus saiu e disse: agora vocês vão exercer a autoridade de uma igreja na terra. Vocês são a único como Jó que incomoda Satanás na terra. É a igreja de Cristo. Porque ele tem autoridade, santidade, é justificado pela graça de Cristo. Então ele pode exercer o poder e poder governar sobre essa terra e ministrar as bênçãos espirituais. Mas Jesus deixou um direito para você, uma herança, e você não sabe. E a pior coisa é o cara não saber se ele é herdeiro. Mas eu sou herdeiro de um bilionário e não sabia. Isso é cruel demais. Porque a pessoa precisa de dinheiro, precisa resolver os problemas e não sabia que era herdeiro. Mas quando ele sabe e nega, é pior ainda. E às vezes as pessoas que estão ouvindo eu falar e não estão entendendo o que tem que fazer. Ou porque não querem fazer, ou porque é muito tempo leva isso para mim. De ter que orar, de ter que ler a Bíblia, de ter que ter tempo para Deus. Então a decisão é sua. A minha decisão é ter tempo para Deus. A minha decisão não é por ser pastor, não. É porque sempre a minha vida eu decidi, desde quando conheci a Cristo, a ter tempo para Ele. E o meu tempo é buscar em oração, em louvor, em adoração. Todos os dias eu tenho tempo para falar com Deus. Posição de filho, exerço a minha autoridade, não quero meu diabo, você me toca. Eu começo a orar, está dando errado, mas aquilo era para acontecer, então vou orar até isso mudar. E começo a orar. E começo a ordenar a bênção. Começo a ministrar a bênção. Eu exerço o meu direito de filho. Se Jesus me deu, eu tenho que viver. Eu tenho o poder de abençoar, então eu vou abençoar e vai dar certo. Você tem que tomar uma posição de exercer a sua autoridade de filho. Não despreze, a palavra está dizendo: todos que o receberam vão lhe dar a autoridade espiritual. E se está tendo um roubo, é porque você está deixando de exercer o seu direito. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. No outro domingo eu finalizo sobre o domínio da graça de Cristo. E você vai entender que você é como filho e justificado, redimido e justificado. Há uma marca em você, irmão, que crê em você, se você não imagina. Uma marca espiritual, uma marca do sangue do poder, que os anjos reconhecem, que os demônios também. Uma vez eu fui orar para uma pessoa que estava perturbada com demônios. E eu, por algum deslize, eu vi uma luz brilhar. E orando com ela, e ele começou a falar. Eu disse: demônio, em nome de Jesus, eu não gosto de negócio de entrevista com o vampiro, ficar conversando com o demônio. Mas, diabo, eu não quero falar com você, não. Eu só quero que você saia desse. Em nome de Jesus, você vai sair agora. Só que na hora que eu falei isso, o sangue de Jesus é sobre ela. Eu estava na igreja, eu falei: o sangue de Jesus é sobre ela e você sai desse corpo. Sabe o que ele disse para mim? Usando a boca dela. Disse: o sangue de Jesus é sobre você. Ela gosta de Alain. Amém. Eu falo para vocês, pode ter sido bênção. Porque eles estão tendo o que eu já vivi nessas libertações. O sangue de Jesus é sobre você, mas não sobre ela. A pessoa que estava possessa. Quer dizer, ele viu uma marca em mim. Como eu já tive um contato com pessoas da maçonaria, de outras, da bruxaria de alto escalão. E um deles virou para mim, eu lembro que eu estava lá com a apóstola, naquela época, lá numa mansão, lá em Alphaville, pessoas do grau de maçonaria 33, lá não sei o quê. E o cara virou e disse assim: eu fico admirado como vocês estão ignorantes, são tão evoluídos espiritualmente. Como vocês conseguem ter esse poder dentro de vocês? Essa áurea, essa iluminação tão grande. Vocês são tão pequenininhos, não conhecem nada da ciência, não tem faculdades que nós temos, não tem o conhecimento das energias que a gente conhece. Eu disse: essa luz é de Cristo, e ninguém brilha como Ele. É o Espírito que está dentro de Ele. Então, para você entender que os irmãos sabem o que está em você, é você que não entende o tamanho das coisas que Deus colocou dentro de você, o tamanho que o Espírito Santo é, a grandeza que Ele é, o poder que Ele tem para operar através da sua vida. Você só precisa aprender a exercitar os seus direitos.
Amém? Como filho de Deus. Aprenda, você vai usufruir ainda nessa vida muitas bênçãos de Deus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por tudo que recebemos nessa noite, pelo louvor, pelo testemunho, pela unção da nossa irmã. Obrigado, Pai, por nos cuidar de nós, por termos chegado, Senhor, em paz nessa casa de oração. Obrigado, Senhor, por tudo que estás revelando ao coração, ao espírito de cada um. Que cada vez mais eles se sintam convictos do que eles são em Cristo Jesus, Pai. E que cada vez mais eles se envolvam com o Espírito Santo e busquem comunhão com Deus e se fortaleçam na sua fé e que eles não sejam roubados em mais nada. Que eles aprendam a tirar a chave da cela do cativeiro que Satanás prendeu e eles comecem a abrir as celas e eles comecem a liberar aquilo que estava retido em suas vidas, e eles comecem a viver, ainda neste ano, Pai, sinais poderosos de Deus, liberando, curando, restaurando, abrindo portas, prosperando a vida dos teus filhos. Eu clamo em nome de Jesus. Ensina-nos, Espírito Santo, para que nós possamos viver aquilo que preparaste para nós, aquilo que é bom, que é agradável, aquilo que desce a nós, Senhor, aquilo que os olhos ainda não viram, que não chegou ao coração, que não chegou aos ouvidos, mas tu já preparaste para aqueles que te amam, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida da irmã, a vida do irmão que está nesse propósito. Senhor, que cada propósito que foi escrito, cada meta, cada projeto, cada plano, seja a visão espiritual que ele precisa, seja o foco que ele precisa para discernir as coisas espirituais em torno desses objetivos, pelo teu Espírito Santo, e comece a haver liberações, que ainda esta semana comece a haver sinais poderosos de Deus, trazendo à existência aquilo que ainda eles não viram, Pai. Mostra mais uma vez a diferença daqueles que confiam em Ti, daqueles que creem na Tua palavra, daqueles que creem que são filhos de Deus, que exercem a sua autoridade como filho de Deus. Levanta-nos a cada um, levanta, Pai, cada um, aumenta-lhe a fé, que eles possam ter mais fé, convicto daquilo que Tu queres fazer ao favor dele, a favor dela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de